Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um molde positivo para a confecção de máscaras de Veneza. O que seria um molde positivo? Um molde positivo é um molde como esse, tirado de gesso através de um molde como este, que foi tirado de uma pessoa com atadura gessada, onde vocês podem ver esta técnica em outro vídeo disponível no meu canal. Então aqui eu já tenho um molde tirado de uma pessoa e através dele nós vamos fazer o molde positivo. Por que eu preciso desse molde positivo? O molde positivo ele é essencial para que eu possa ter um molde negativo. O que seria um molde negativo? Seria este molde aqui. Então eu tenho aqui um convexo e um côncavo. O côncavo, que seria o molde negativo, é o que eu vou precisar, na verdade, para fazer a papietagem, o trabalho de papietagem, porque assim eu terei uma cópia fiel, um molde fiel, com todos os traços da pessoa para quem eu vou fazer a minha máscara. Tá? Então, esta técnica você pode utilizar para fazer o molde de qualquer outro objeto que você queira, não especificamente de rosto para a confecção de máscaras. Neste caso aqui, como o meu trabalho é a confecção de máscaras, eu vou ensinar para vocês como fazer para este fim. Tá? Se você quiser aprender como fazer todo o processo também da criação do molde negativo, você vai encontrar também em outros vídeos que tem disponível para você no meu canal, e aí você pode aprender como fazer esta parte aqui negativa também, tá? Muito bem, hoje nós vamos nos focar em fazer o molde positivo. O que nós vamos precisar para isso? Nós vamos precisar de gesso, obviamente, tá? Lembrando que 1 kg de gesso, aproximadamente 1 litro de água é o suficiente, ou talvez um pouco menos se você quiser que a textura fique mais firme. Mas acredito que basicamente é isso que você vai precisar, tá? De vaselina. Lembrando para vocês, como eu moro no Japão, a minha vaselina está escrito em japonês, mas a vaselina, qualquer uma que você encontre na farmácia. Tá? Então tá aqui a minha vaselina, a vaselina branca. Não necessariamente ela tem que ser branca. Então com o dedo eu vou passar aqui com a mão, eu passo sobre na parte interna da minha máscara, do meu molde inteirinho, já está passado. E procure não deixar excessos. Se vocês observarem aqui, olha, bem aqui nesse cantinho dos olhos, na verdade eu fiz um reparo, porque tinha um buraquinho aqui, que foi uma falha na hora de tirar, entrou ar. Eu fiz um reparo com massinhas de modelar, como vocês já viram também em outros vídeos, que eu uso massinhas de modelar para fazer alguns trabalhos nas máscaras, tá? Mas é só isso. Mas independente disso, você também poderia fazer sem precisar fazer esse reparo e depois consertar quando estiver pronta o seu molde, tá? Cuidado para não deixar excesso de vaselina, porque ele pode criar falhas na superfície do seu molde. Muito bem. Aqui eu tenho uma baciazinha de plástico. Espera só um pouquinho. Eu vou só limpar aqui para a gente poder trabalhar melhor. Tirar essa vaselina, que já não necessito dela. Tem uma bacia de plástico que ela está revestida de jornal, somente para que eu possa ter um calço aqui e ela não balance, tá? O que eu costumo fazer geralmente é colocar o nome da pessoa que eu tirei o molde, para que eu não me perca, uma vez que eu faço vários. Então aqui tem o Yasushi, que foi o meu modelo na criação deste molde, tá? Tá aqui o nome dele, e faça isso em todos os moldes que você for fazer, porque às vezes eles se parecem muito por não ter os traços específicos, ser tudo branco. Então é interessante que você faça isso, nomeie os seus moldes, tá? Vou colocar aqui somente para que ele fique firme. E nós vamos utilizar, aqui eu tenho 1,5 litro de água. E 2 kg de gesso. Vou colocar 1,5 kg e eu geralmente deixo uma garrafa de água aqui extra, caso eu precise de fazer em cima da hora um pouquinho mais, por conta de faltar, tá? Então somente para garantir. E eu tenho aqui uma argola. Essa argola, na verdade, era
a gente utiliza para bater em cobertores ou em colchão, quando coloca para tomar sol. Eu cortei o cabo dela, mas aqui eu tenho uma outra argola, por exemplo, deixei até para vocês verem, que era de uma bolsinha, tá? Então, você encontra isso daqui em materiais de acessórios, mas não precisa ser exatamente isso. A função disso é para quando eu for tirar do meu molde negativo, tá? Ou daqui de dentro, ela saia com facilidade. Então, ele me ajuda a puxar isso para eu retirar, uma vez que a gente não vai utilizar isso daqui, e sim o molde negativo depois. Vou tirar isso daqui também, só para vocês saberem. Então vou colocar o gesso já, 1 kg pode ser colocado. Um batedor ajuda bastante nesse processo para dissolver. Se você não tiver, pode ser com uma colher de pau. Eu tenho uma espátula de silicone para facilitar a retirada depois do gesso, tá? Então é isso. Vou colocar um pouco mais, só para acelerar o processo de secagem. Vou esperar um pouquinho para que ele crie uma consistência, para que eu possa inserir a minha argola, tá? Bom, pessoal, levou uns 5 minutinhos até que que o gesso criasse uma textura bacana, firme, para que eu pudesse encaixar a minha haste, tá? Se você colocar um pouquinho mais de gesso, você terá um tempo de secagem mais rápido, porém ele não vai ficar uma massa muito lisa. Então acho legal que essa textura seja bem lisa para que você não tenha a superfície depois, quando você retirar o teu molde, ele tenha uma superfície bem lisinha, tá? Olha aqui, então só vou encaixar essa haste aqui dentro, no meio, que vai me ajudar depois na retirada desse molde. E eu vou aproveitar essa quantidade que eu tenho aqui para fazer aqui, preencher e me certificar de que ela vai estar bem aderida ao meu molde, tá? O gesso, de forma geral, é um produto que seca muito rapidamente. Para quem já tem o hábito de trabalhar com ele, sabe disso. Para quem não tem, lembre-se de que o processo é bem rápido de secagem, por isso a gente não faz muito grosso a princípio, para que ele não seque rapidamente antes que você possa realmente fazer o teu trabalho, tá? Bom, é isso. Já está pronto, então, esse processo de colocar o gesso e a haste para facilitar a retirada. Quando isso daqui secar, eu vou mostrar para vocês como se tira. Tá legal? Até daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Olá, pessoal! Olha só, já secou então o nosso molde, o gesso que eu coloquei no molde para a gente fazer o molde positivo da nossa máscara, e eu vou desenformar agora para vocês verem como que é o processo. Ficou aqui por uns 2 dias mais ou menos lá fora, tomando um solzinho para dar uma secada, e já chegou numa textura bacana. Ainda continua úmido, né? Eu sinto que ela tá fria quando eu ponho a mão, mas tá bem sequinha já a ponto da gente poder tirar. Como vocês podem ver,
Tá aqui da maneira que a gente havia terminado o processo anterior e tá aqui grudada ainda na extremidade do meu molde, né, do Yasushi. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar isso, olha. Essa forma, na verdade, esse molde de atadura gessada, eu já não vou mais precisar dela. Então se você danificá-la nesse processo aqui, não tem problema nenhum, porque aí você já tem agora um molde positivo, que depois você vai poder fazer um negativo dela e ok. Exceto que você queira guardar por uma eventualidade, dar, digamos, de presente, você pode presentear o teu cliente, para ele ter como uma lembrança, digamos assim, é possível. Tá? Eu estou só separando aqui, descolando a extremidade, que ficou, o gesso grudou aqui. Por que que eu preciso, então, ter por que que eu coloco esse artifício aqui, essa argola, né, essa haste aqui? Para me facilitar justamente aqui, nesse processo, que eu tenho como segurar, porque aqui não tenho como enfiar a minha mão para tirar. Então isso dá a possibilidade de fazer isso, olha, muito simples. Puxo, sustento aqui, ela sai muito facilmente, perdão pela rapidez aí, mas é para vocês verem que é muito prático, tá? Então isso daqui, se for danificado, não tem problema. Você pode inclusive presentear o seu cliente, se for o caso, com isso, que ele vai gostar. E você tem aqui, olha aí, um molde perfeito, positivo. Bom, ficou alguns farelinhos aqui, depois a gente limpa com um pincel bonitinho. Ok? Se assim você quiser, você pode pegar uma faca aqui, que ele ainda está umedecido, e tirar essa rebarba, só para deixar liso. Eu não vou colocar aqui na minha mesa, porque uma vez que ainda está um pouco úmido, eu posso danificar a parte do nariz ou alguma coisa parecida. Então vou sustentar aqui no ar para fazer esse trabalho, tá? Essa haste ajuda justamente para isso também, olha. Só para tirar um pouco aqui desse excesso. Uma vez que nós vamos utilizar depois para fazer o meu molde negativo, que é o que me interessa, na verdade, para fazer a parte da papietagem, né? Já expliquei para vocês também em outros vídeos que o molde positivo ele é interessante, que a gente pode transformá-lo em outras máscaras com a massinha de modelar, né? Aumentando a parte do nariz ou criando um outro personagem em cima do molde do seu rosto. Ou seja, mesmo que você faça alguns trabalhos em cima dele, né, para aumentar essa parte aqui, a parte da estrutura óssea da sobrancelha, ou o nariz, ou qualquer coisa parecida, ou até mesmo os lábios, você pode deixá-los mais grossos. Você pode trabalhar isso com a massinha de modelar e depois fazer um molde negativo dele e a partir daí fazer a papietagem, se assim você quiser, tá? Então tá aqui, tá prontinho já o nosso molde positivo e a partir daqui a gente pode fazer o molde negativo, que vocês acompanham em outro vídeo. Então não se esqueça de acessar o link na descrição do vídeo aí para vocês terem acesso a esses outros vídeos que eu passo para vocês sobre as dicas de confecção de máscaras e também para que você tenha um acesso totalmente gratuito no meu e-book, onde eu passo outras informações para vocês em relação ao meu trabalho na confecção de máscaras de Veneza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.